E aí, meu amigo, Helene, tudo bem? boa noite, tudo Boa noite, certinho? faz tempo que eu não te Tudo vejo, bom, hein? amigo? Pois é, só se vê em foto, né? Pois é, né? Faz tempo. Tá tudo bem na medida do possível, né? Pois é. Ninguém Eu tá bem, né? Tem vou. quarentena, ninguém tá bem. Não, é impossível. A gente tá bem na medida do possível, essa é a realidade. Exato. Estamos saudáveis, estamos vivos, é o que dá para fazer, né? Deixa eu só colocar meu Sim, fone sim. aqui para não ficar com eco pro pessoal. E o pessoal, Direita Pernambuco aí entrou. Direita, compartilha essa live aí, Direita. Meu amigo Matheus, vamos embora. Flávio, vamos começar aqui oficialmente. Isso depois vai ser colocado no YouTube, então temos que ter um começo digno. Ótimo. Vamos embora. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo. Aos que não me conhecem, eu sou a Eline, responsável pelo Grupo de Estudos Olavo de Carvalho, Pernambuco. Agora, em abril, completamos 5 anos de existência. Continuamos aí, na medida do possível, fazendo eventos mensais com integrantes do nosso grupo aqui e com autores e intelectuais de fora. Flávio, a gente fez uma live anteontem com o Alexandre Costa e hoje com o Flávio. Alexandre Costa. Foi muito Tava com os bacana. livros dele aqui em cima. Olha aí. Nunca teve tão atual, né, o assunto do Alexandre. Sim. E Flávio, que os dois são, de certa forma, um marco na história do grupo, porque foram os dois primeiros eventos que a gente apoiou, que aconteceram aqui no Recife, né? Flávio Ó, que estava maravilha, hein? lançando, então, o Flávio estava lançando essa joinha aqui, que vai aparecer ao contrário, vai aparecer à frente da máscara, em 2015, que foi quando o Alexandre lançou também o Bem-vindo ao Hospício. Então, Sim. continuamos hoje mascarados, loucos dentro de um hospício. É, agora nós que estamos por trás da máscara, né? Pois é, e sob o Inverter jugo completamente a situação. dos globalistas. Então, são autores que precisam estar no nosso escopo o tempo todo. Pois é. Já cumprimento todo mundo que entrou aí, está todo mundo enlouquecido. Flávio, você é uma celebridade. Muitas, muitas pessoas aí em polvorosa. Então, quem tiver perguntas, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar tudo, porque eu já recebi várias aqui, então a gente vai administrando aí como for possível, tá? Flávia, a primeira pergunta ela é muito pessoal, porque, enfim, é o argumento dessas lives. Eu fiz essa pergunta ao Alexandre também, então, enquanto grupo de estudos e é um evento, de certa forma, comemorativo para a gente, conta a tua história com o Olavo. Como é que tu chegou ao COF, leituras, enfim, como é que essa história aconteceu e como isso influenciou na tua vida enquanto escritor, enquanto analista e tudo mais. É uma coisa engraçada, porque eu acho que eu tive uma história muito parecida com a de todo mundo ao falar com o Olavo em si, né? Porque acho que o Olavo é uma pessoa que ela causa um choque em todo mundo, né? Talvez hoje a direita esteja muito anestesiada e por conta disso ela não saiba como era isso aqui quando era tudo mato. E olha que eu já peguei uma fase já mais avançadinha do Olavo. Eu só ouvia falar dele, nunca tinha lido nada sobre ele. Inclusive, eu achava que ele era um autor que tinha morrido, assim, sabe? Igual, sei lá, um Plínio Corrêa de Oliveira, uma coisa assim. Eu ouvia falar dele, assim, muito, muito no passado, assim, né? Tipo, as coisas que o Olavo falava, não sei o quê. E aí, só que eu tinha aquela visão, né? Não, eu sou de direita, mas não sou esses malucos, assim, né? Tipo, que gosta de Olavo de Carvalho e tal. Uhum. Aquela direita Não me limpinha, né? misturo com essa gentalha. Exatamente. E aí, uma coisa me chamou a atenção dele, que foi o nome do livro dele. Eu vi numa estante, meu, sério, foi uma relíquia. Pena que eu era muito pobre na época, então eu não conseguia pagar meu almoço na época. Mas eu vi o livro Imbecil Coletivo. Eu falei, meu, é interessante o nome desse livro, né? E a primeira edição, sabe? Eu vi numa livraria. E aí depois eu vi um vídeo dele no YouTube, eu lembro até hoje qual vídeo que era. Era um corte do Throat Speak dele defendendo o Clodovil. Aí só fala, Olavo de Carvalho Clodovil.
Eu fui ouvir, presumindo, vai ser um velho louco falando um monte de bobagem sobre o Clodovil. O áudio tinha duas questões. Em primeiro lugar, ele era muito engraçado. Era muito engraçado mesmo. Segundo, que ele estava defendendo o Clodovil, sendo que ele estava nitidamente discordando, assim, da posição geral do Clodovil, mas falando, olha, não dá, né? Quando ele chamou alguma deputada de feia, eu não lembro nem que deputada que era. Agora eu já pesquisei isso um milhão de vezes, sempre esqueço que deputada que era. E aí eu achei aquilo ali o máximo, achei engraçado. Falei assim, vou ler esse tom de imbecil coletivo. Eu peguei um PDF, né, que era tudo que dava pra fazer na época, peguei um PDF para ler. E, em primeiro lugar, o livro é muito bem escrito. O livro é muito bem escrito. Eu gosto de coisa bem escrita, eu gosto de coisa engraçada. Eu acho que até é um defeito muito sério da direita brasileira, que ela não lê coisas fora de um comentário de notícia do dia. Quer dizer, ela só fica lendo notícia e depois ela lê alguém que aprofunda um pouco as notícias. O Imbecil Coletivo, apesar de ser uma reunião de artigos de jornal, ele não é isso. Ele é meio que a resenha, né? A parte de resenha de livro, a parte de discussão filosófica e intelectual que existia nos jornais, né? Antigamente, não existe mais hoje. E me chamou muita atenção. A direita, por exemplo, tinha que ler um Hemingway, sabe? Pegar um comunistaço tipo Hemingway e falar, não, eu tenho que ler esse cara. A direita não anda lendo autores que escrevam bem. Aquilo ali era muito bem escrito, era muito engraçado, ele falava de coisas extremamente elevadas de uma maneira engraçada. Eu tinha uma comunidade no Orkut na época que se chamava Marx de Hegel, cujo propósito era exatamente esse, né? Falar de coisas elevadas de uma maneira engraçada ou vice-versa, falar de coisas engraçadas de uma maneira elevada. Eu comecei a ler aquilo e era engraçado porque o livro, O Imbecil Coletivo primeiro, ele começa falando mal de dois linguistas, né? Eu que estudo linguística na época, eu já fiquei assim, eu já vi bobagem. Só que o argumento era bom. Entendeu? Eu falei assim, vamos, né? Vamos enfrentar. Ele começava a citar tanto livro, tanto autor que eu nunca tinha ouvido falar, que eu falei assim, não, preciso usar pelo menos o cara de índice, sabe? É um maluco, mas vou usar o cara de índice. No final das contas, quanto mais eu lia, mais eu gostava, né? E, bom, cá estou eu aqui, né? Somos discípulos por conta disso. E, de repente, vem um espaço de tempo que a gente, às vezes, não consegue nem rastrear por conta da mudança. Pra mim, são que 12 acontece, anos, né? ó. Eu sei exatamente, foi em 2000... Não, eu acho que eu li eu li em 2007. Eu li em 2007, mas acho que o grosso, assim, foi em 2008. Meu primeiro contato, assim, rápido foi em 2007. Eu comecei a ler esse livro em 2008, então eu sei exatamente quando começou tudo isso. E aí isso, de certa forma, te ajudou a montar uma estrutura mental e intelectual que te levou até uma análise mais profunda em 2013, ou seja, 5 anos depois. Inclusive, um dos capítulos do meu livro é um comentário, né, a respeito de uma aula do COF. O que acontece com o Olavo é o seguinte, eu acho que ele... eu sempre gostei de autores um pouco fora do cânone, sabe? Porque eu já entrei na faculdade um pouco vacinado em relação a isso. Na verdade, desde a época de escola, assim, sabe? Eu li aqueles livros lá que eles mandavam pro vestibular. Eu brinco com isso até hoje, que foi uma coisa que atrapalhou de verdade a minha vida, né? Eu li o dia inteiro, só que eu não li as coisas para a escola. Então eu ia muito mal nas provas, porque eu falava, não, me recuso a ler José de Alencar para ir bem numa prova de português, só que eu ficava lendo Shakespeare à tarde em casa com 15 anos. E é verdade, isso me atrapalhou muito. Então eu sempre gostei de fugir um pouco do cânone, né? De fugir das coisas óbvias. O Olavo me apresentava muitos autores com argumentos muito claros, fazendo ligações ali numa discussão muito séria. E eu percebi uma coisa... que eu acho que é o que falta a jornalista, falta aos palpiteiros profissionais aí de hoje em dia fazer, que é entrar na discussão, sabe? Entrar na discussão. Então, quer dizer, você pega uma discussão intelectual na Europa, nos Estados Unidos de hoje, ela está debatendo conceitos, termos, etc., que o Brasil ainda não foi convidado, tá? Para essa discussão. E o Olavo estava fazendo isso sozinho. E eu percebi, assim, um homem que fala assim, olha, estão lançando tal autor na Europa, ninguém aqui leu. Estão lançando tal autor nos Estados Unidos, ninguém aqui leu. Eu tô aqui debatendo com os caras. Pô, os caras até não me lêem. O debate intelectual não é uma live, né? O debate intelectual é uma coisa que dura anos, assim. Às vezes sei lá, é questão de séculos, às vezes, né? Não é um colóquio. Mas ele estava fazendo parte disso. Então eu gostei muito disso. E boa parte do que eu aprendi foi justamente pegar esses caras de fora do cano e pegar uma filosofia de verdade, tá? Porque o Olavo é um filósofo, ele é um intelectual verdadeiro. Fazer uma filosofia de verdade
justamente sem falar assim, ah, sou mais um pensador marxista, sou mais um pensador, sei lá, de qualquer corrente chata que esteja na faculdade. Então isso me ajudou muito, né? Porque você pega tanto o lado da faculdade quanto o lado de um pensador de verdade, assim, um pensador muito próprio. É uma espécie de radar de mão dupla, onde ele traz um monte de coisa de fora e ao mesmo tempo ele emite aquilo, o dele e o dos outros também, né? É engraçado como ele, às vezes, ele pega alguns assuntos. O que eu mais gosto no Olavo é isso. Às vezes ele faz isso com uma facilidade que dá raiva. Assim, ele pega um assunto extremamente complicado. Assim, aquele pensador, assim, Edmund Husserl, né? Ele acabou de lançar um livro, né, sobre Edmund Husserl. É um livro meio antigo, mas acabou de lançar, vamos dizer, mais comercialmente. Que assim, para você ler Husserl, você gasta mais ou menos. Eu fiz uma viagem de São Paulo para Paraíba, além do Husserl. Eu devo ter lido assim 8 páginas para 9. Porque você tem que ler muito devagar, cara. Assim, você lê, faz anotação, procura. É muito. Não, 8 é exagero, mas assim, 12 no máximo. E o Olavo pega aquele cara, sabe? Aquele bloco denso e vai lá e te explica, assim, como se você estivesse no bar, assim, sabe? Aí eu falo, um cara desse você precisa levar mais a sério, né? Então, até os haters, né, do Olavo, jornalista, político, não sei mais o que, eles não estariam enterrando a sua carreira. É que eles ainda não tomaram consciência de que eles estão enterrando sua carreira. Mas eles precisam fazer parte do debate. Então, você quer xingar o Olavo? Xingue, mas assim, entra lá no livro dele, pega um Jardim das Aflições, sabe? Pega um Husserl sobre psicologismo, pega um Maquiavel. Esse livrinho aqui, ó, acho que é o livro mais curto do Olavo, né? Maquiavel, a Confusão Demoníaca. É finíssimo, tá? É finíssimo. A explicação dele para o começo da modernidade, para o que é a violência estatal, para o que é, sei lá, a divisão da moral e assim por diante, é um negócio assim que você pega quase todos os comentadores do Maquiavel, assim, quase todo mundo deixou passar. Então, as pessoas precisam fazer parte do debate, ser convidado, assim, ser convidado é pegar uma porcaria do livro e abrir, sabe? Não é só ficar falando astrólogo Pepsi. Não é ser um intruso. É ser convidado de verdade. Exato. Pegando um gancho, alguém perguntou aqui, acho que foi a página de algum, não vi, foi muito rápido, que livro você indicaria para começar o cidadão comum ler Olavo de Carvalho? Não sei se necessariamente por esse argumento de tamanho, como você mostrou esse aí. Não, mas eu não recomendo esse argumento de tamanho, porque assim, esse livro do Maquiavel, apesar do Olavo ser muito claro, esse livro do Maquiavel, eu não acho ele um dos mais fáceis, tá? Mesmo que assim, você precisa ter um conhecimento, pelo menos um conhecimento básico de Maquiavel, senão você vai tropeçar ali e cair. O que eu mais gosto do Olavo foram os artigos recentes. Isso aí, para mim, se duvidar, é mais válido como introdução do que o Imbecil Coletivo, porque como eu estava falando no começo da live, no Imbecil Coletivo ele é uma discussão mais elevada, apesar de ser uma coletânea de coisas que estavam sendo debatidas no jornal nos anos 90, ele é um pouco mais elevado do que você espera. O que eu mais gosto é a coleção da Vide, de quando ele escreveu em 2005 até 2015, salvo engano. Né? Acho que foi isso que começa com esse apoteose da vigarice. Aqui. Por que eu acho esses livros mais interessantes? Ele já estava escrevendo no Diário do Comércio, né? Foi quando ele foi para os Estados Unidos, em 2005. Ele explica... Então, assim, ele está com uma mentalidade já um pouco diferente nesse livro. Que fala assim, olha, os Estados Unidos estão discutindo algumas coisas que o Brasil não sabe. Então, por exemplo, não lembro se é nesse primeiro volume, no segundo, terceiro, não lembro qual, mas ele comenta a evolução do furacão Katrina. Tá, o que aconteceu com Katrina? Porque teve um puta debate nos Estados Unidos que ele não era só entre esquerda e direita, era uma coisa assim meio transversal, sobre discutir federalismo, ali não sei mais o que. Ele, para explicar o que estava acontecendo com o governo do Bush, que ele detesta, ele te dá uma aula sobre... E assim, em 3 páginas. É um negócio impressionante. Assim, ele te dá uma aula sobre o que é federalismo, o que é o governo, a diferença entre os dois tipos de governo, estadual e federal nos Estados Unidos. Quer dizer, o Olavo, neste momento, ele está com uma consciência de falar assim, olha, eu vou explicar questões complicadas para um público...
brasileiro que não está acostumado com as questões americanas, não está acostumado com as questões mais elevadas americanas, apresenta autores também dessa forma, e como ele estava escrevendo para o Diário do Comércio, ele estava com menos papas na língua, né, do que na época do Imbecil Coletivo. Porque Imbecil Coletivo, assim, ele é um livro pesado, não tem, ele pega pesado, né, nos imbecis coletivos. Mas ele é um livro, assim, um pouquinho mais, sabe, polidinho, no final das contas, né? Aqui ele tá já falando, olha, meu, vocês entenderam o que é que tá... Vocês vão continuar todo mundo índio aí no Brasil. Então eu gosto desses artigos. Eu comecei a ler muito o Olavo por conta disso. Por conta dos artigos dele no Diário do Comércio. É uma coleção que eu recomendo. Se duvidar, assim, vale mais que o mínimo. O Imbecil também é um livro muito legal, foi por onde eu comecei. E é um livro muito engraçado, tem uns trechos assim hilários, né, no livro. Mas eu recomendaria o momento dele ali no Diário do Comércio, que eu acho que o Olavo estava, assim, talvez no seu ápice do jornalismo. Sim, e é uma escrita, assim, é uma porta de entrada para depois seguir um caminho mais filosófico, né? Já que a pergunta foi para o brasileiro médio, né? Eu gosto muito. Nada denso de cara. Aliás, assim, é bom que você tenha dito isso, porque eu acho muito importante as pessoas saberem que, assim, obra filosófica do Olavo de Carvalho não é o mínimo, não é o Imbecil Coletivo, não. Exato. Você vai pegar os livros filosóficos do Olavo, é uma pegada diferente, mas não é diferente, assim, é uma pegada assim que eu sei que 90% da direita do Brasil, assim, bateria ali o olho, leria 3 páginas e falaria assim, vamos voltar, né, pros outros livros. Por exemplo, vamos o Aristóteles, né? Pro Facebook. O Aristóteles em Nova Perspectiva é um livro de discussão do que são os modelos de pensamento do Aristóteles. E ele está fazendo ali uma filosofia original, uma leitura do Aristóteles que ninguém tinha feito antes, né? Ele até comenta, né, alguns caras que chegaram bem perto, mas não fizeram a mesma leitura que ele. É um livro para você sentar, assim, sabe, de noite, silêncio, sabe, conseguir ler 2 horas sem parar, depois voltar e dar ainda uma revisada. Não porque as pessoas acham mesmo que o Olavo é um cara, sabe, xingando no Facebook, é um cara que escreveu o mínimo. Inclusive, eles acham que deve ser o primeiro livro, né, do Olavo. Então, é uma pegada completamente diferente, né? Mesmo o livro lá, O Futuro do Pensamento Brasileiro, que também é de artigos, você vê ali que ele está discutindo uma coisa bem mais pauleira, sabe? É uma discussão de autores, de livros muito densos que você precisa respirar um pouco fundo. Eu lembro da época que eu discutia Olavo, né, com os amigos meus que detestavam Olavo, falavam, nossa, por que você gosta desse cara, não sei mais o quê. E eu falava, olha, pega um artigo aqui do cara e tenta entender sobre o que ele está discutindo. Não é nem entender o argumento dele, tipo, qual que é a discussão aqui? Você conhece? Ninguém conhecia, sabe? Então essa pegada do Olavo aí, sei lá, eu acho mais... eu acho o grande ponto do Olavo, né, que infelizmente pouca gente conhece. Sim, e mesmo com esse conhecimento raso, foi o cara que deu um ponto de virada, né? Em alguns aspectos políticos e culturais. Ainda não estamos onde deveríamos, muitas das orientações dele não são seguidas, ou não são quase nenhuma, aliás. Né? E mesmo nesse caos brasileirístico, algo aconteceu de muito grandioso nesses últimos anos, né? Mão divina pesada em cima também. Mão divina, é muita oração também, né? Para isso teve que ter muita oração junto, mas o que eu acho verdade. O Olavo, ele segue muito e ele fala abertamente, né? Que ele segue muito pensamento, por exemplo, de caras como Tocqueville, como Fögelin, como, sei lá, eu teria que pensar em alguns outros exemplos assim que são mais descarados nisso, assim, que você pode pensar no Juvenal, mas ele não é tão descarado, mas assim, o que o Olavo pensa é que você precisa ter uma elite intelectual extremamente preparada, é isso que com o que ele está preocupado, quer dizer, uma formação de uma elite intelectual, que é gente assim que vai ter, sabe, entupir estante, que vai ler, sabe, São Tomás de Aquino. Aliás, na filosofia isso é inverso. Tem um capítulo ali que ele explica São Tomás de Aquino a introdução à Suma contra os Gentios em 2 páginas. Eu leio essas 2 páginas todo ano e falo, não, eu preciso reler. Porque ele consegue assim te falar, olha, agora você consegue pisar ali, né, no cara.
Então ele quer uma formação de uma elite intelectual muito preparada, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que, como Fuglin era, como... Tem muitos presidentes americanos que eram assim, né? O Ted Roosevelt era assim, o Andrew Jackson era assim. Que se a gente fala assim, olha, nós somos elite política, econômica, inclusive, o que você quiser. Só que nós estamos aqui para cuidar do povo. Nós estamos aqui pensando em povo. Então, assim, até o Andrew Jackson, que é um cara que eu acho que ele destruiu os Estados Unidos, ele tinha pelo menos um lado bom, que era de você olhar para o povo americano e falar assim, meu, o que é que você gosta? Vamos ver, o que é que vocês gostam de boxe? Então, na minha posse, vai ter luta de boxe ali na frente. E o Olavo, ele tem isso, é que as pessoas, por conta disso, confundem muito. Então, assim, acha que ele é... Igual quando eu debati o Olavo na Jovem Pan, né, o cara falou, como é que era? Que o COF era uma formação de radicalização política. Porque as pessoas só olham para o Facebook, mas ele fala assim, não, eu quero falar tanto sei lá, de russa, quanto falar, sabe, falar as bobagens lá que ele gosta de falar, entendeu? Então, ele tem esses dois lados, então, e ele sabe lidar com isso muito bem, né? Escrever artigo jornalístico e escrever artigo mais pesado. E você assiste uma aula do COF e você não vê, sei lá, para os mais puritanos, né? Um palavrão o cara fica falando, no máximo os que saem naturalmente. E aí vincula aquela figura ali, engraçada e sei lá o que, polêmica, né? Tem gente que coloca como aposto dele polemista, o que poderia ser no máximo, visto que a polêmica é feita por terceiros, né? As pessoas é que são polemistas. Desencontro atrás de desencontro. Ele cita uma frase do George Santayana que eu gosto muito, que salvo engano, de Santayana, posso estar errado, mas a filosofia não é A igual a B, é A igual a B e não C. Quer dizer, a filosofia é polêmica por si. Não existe filosofia sem polêmica. Por conta disso, quando você faz uma leitura mais atenta por exemplo, de um livro como Imbecil Coletivo, dos anos 90, seguindo a ordem cronológica do que estava acontecendo, você consegue perceber uma coisa. Ele está muito preocupado, assim, é claro, porque ele não está querendo bater em ninguém, ele não está querendo... Hoje em dia, talvez ele seja um pouco diferente, porque, assim, o Olavo de Carvalho, ele está 30, 40 anos brigando sozinho, né? Tem que dar um desconto pro cara e falar assim, pelo amor de Deus, agora só xinga também, não precisa ficar explicando o que você já explicou. Mas naquela época ele estava lá falando assim, olha, cara, não é assim, tem um outro autor que diz isso, você precisa ver que você teve uma falha interna aqui no seu pensamento, seu discurso está errado. Você veja a finesse, essa é a palavra, a finesse dele para criticar os irmãos Campos naquela questão lá da tradução. Que o Bruno Tolentino criticou a tradução dos caras, e os caras foram lá tentar destruir, né? Tentar e conseguir, né? Destruir a vida do Bruno Tolentino. E ele foi um cara que, assim, segurou. Ele fala com os irmãos Campos com uma finesse, assim, fala, não, mas vocês já fizeram outras boas traduções. É que essa, no final das contas, ficou uma porcaria, né? Acho que ele termina, inclusive, o artigo falando isso. Ficou uma porcaria. Mas, assim, é uma discussão elevada, sabe? Então, não é que o cara é um polemista, é que o assunto é polêmico. A política é polêmica, a filosofia é polêmica, a cultura é briga, né? Só brasileiro que acha que cultura é unitária, assim, sabe? Que você entra na faculdade e, assim, é todo mundo concordando entre si, sabe? Os bloquinhos lá, tá tudo perfeito. Não, qualquer cultura mais elevada é só um cara xingando o outro, são grandes autores, sabe? Um prêmio Nobel xingando o outro, assim por diante. Então, enfim, né? Só dando um aviso ao pessoal que já mandou 460 mil mensagens aí. Esta live vai ficar 24 horas disponível, como todas as lives do universo do Instagram, e vai entrar no YouTube, tá? A gente vai divulgar, depois vocês sigam aí o perfil do grupo de estudos, e a gente vai postá-la no YouTube para toda a posteridade. Então, não se preocupem, não se desesperem. Para fechar essa parte, Flávio, relacionada mais diretamente ao Olavo, eu recebi uma pergunta muito curiosa aqui, engraçada, e que, de certa forma, ela explica algo que eu tenho visto também em muitas das pessoas que eu já convivi ou que convivo de alguma forma, ainda que virtual. É possível explicar por que uma pessoa conhece o Olavo de Carvalho, conhecendo nesse sentido metonímico, e começa a compreender a realidade, ter conhecimento sobre nova ordem, planos e mil outros assuntos, e de repente vira um 180, e aí começa, não vou perguntar nem só, como a pessoa colocou aqui, de defender governos de esquerda,
e ONU e afins, mas ainda que não defenda esses governos, mas se voltar contra a estrutura que a gente tem, que foi conquistada, porque, de certa forma, se eu critico algo, se eu não apoio, de certa forma, é pior do que criticá-lo, né? Porque eu estou minando as pessoas que em algum momento apoiavam um presidente, ou tal perfil de mídia, ou o que quer que seja tudo que a gente conquistou. Claro, se a gente avaliar isso pelo momento atual, quarentena, blá, 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 tá todo mundo com uma tendência à loucura. Ok, é o desequilíbrio. Né? Mas entram questões do tipo, cara, tu leu e foi pra onde? Aquilo tudo que você deu, né? Apertou um botão de descarga, o que é que aconteceu? O Olavo, ele fez muitos desafetos, né, entre os seus próprios leitores, uma coisa assim bem triste de se pensar no final das contas, mas o que eu acho, sobretudo, é o seguinte, muita gente quis tomar o lugar do Olavo, né, a gente tem que lembrar disso, então assim, ele tem desafetos hoje e sempre, né, ele nunca deixou de ter desafetos, mas ele tem desafetos que são muito interesseiros, tá, eles não são desafetos assim que são, eu discordo do Olavo agora nisso. Nunca, eu não vi isso acontecendo em algum momento, que geralmente tem pessoas que querem fazer uma frescurite qualquer para tomar o lugar do Olavo. Um exemplo muito claro disso, eu acho que ele é muito, como é que fala? Ele é muito didático. Por exemplo, o Francisco Ratzo, que no final das contas é um acadêmico que ele nem é tão influenciado assim pelo Olavo, como o Gustavo Nogi, por exemplo. O Gustavo Nogi era 100% Olavo. O Ratzo era um pouco menos, mas o Ratzo, ele escreve um livro chamado A Mentalidade... Não, como é que é? A Imaginação Totalitária. Isso é a mentalidade revolucionária com outras palavras. Basicamente, ele está tentando ali fazer um review, achando que ele convenceu alguém de que, na verdade, assim, completamente livre do Olavo, ele conseguiu descobrir uma nova teoria filosófica ali, etc, etc. Você acha que alguém comprou isso? Alguém que leu o livro falou assim, olha, na verdade isso aqui é tudo seu, não tem nada de Olavo aqui. Não existe isso. Então, assim, ele tem um monte de desafeto chato, desafeto mongoloide, que vai tentar, por birra, tá? Sobretudo por pirraça. Acho que essa é uma palavra que o Olavo não anda usando muito. Acho que ele deveria usar muito essa palavra. Por pirraça, querer fazer, tipo, ler um pouquinho do Olavo e correr para o outro lado. Por exemplo, o pessoal do MBL, eu lembro que quando eu conversava com o pessoal do MBL, eu ia lá com os livros do Olavo, sabe? Com o Jardim das Aflições na mão, com o Imbecil Coletivo na mão, comentar artigos do Olavo com eles. Eles falaram, tá, não sei mais o quê. Aí, assim, teve uma discordância do Olavo em relação ao impeachment. Nossa, aí, porque esse velho da Virgínia, porque esse velho doido, não sei mais o quê. Então, assim, não é que eles não entendem, é que, assim, por pirraça, você vai lá e ignora tudo aquilo ali que você sabe e começa a fazer caquinha. Na Isentolândia, quando você vai ver, assim, a Isentolândia inteira, ela só existe por causa do Olavo. Não existiria, então, sem o Olavo, porque senão eles seriam pessoas de esquerda, né? Quando você vai ver as referências intelectuais, porque eu li Theodore Dalrymple, quem te apresentou o Olavo. Eu leio Fögelin, quem te apresentou o Olavo. Eu leio Ayn Rand. Pô, mas quem é que permitiu o liberalismo crescer no Brasil? A própria edição de muitos livros, né? A própria chegada de certas traduções ao Brasil, por exemplo, e a produção de outras, vai ter algum vínculo indireto até. Tem editoras que são encabeçadas por alunos. Né? Porque assim, o Olavo ele foi extremamente atuante nisso, então assim, por exemplo, sei lá, Mises. Quem é que lia Mises no Brasil antes do Olavo, entendeu? Quem é que lia... Então você pode pegar até os liberais mais mongoloides, tipo a Ayn Rand, por exemplo, né? Que tem gente que lê achando que tá lendo uma intelectual, né? Tipo, tá lendo, sei lá, o Felipe Trielli que tem uma bela definição, né? A Ayn Rand parece uma novela das 6 escrita pelo Fábio Osterman. Então, Então, você tem um cabedal ali de mudança, sabe, de referências. Sabe, só o fato de você não ter mais referência de esquerda. Os livros que eu leio agora, eles não falam mais só sobre desigualdade social. Eles tratam de outros temas. Isso foi por culpa, sobretudo, do Olavo. Não teve ninguém que fez assim para a cultura brasileira nos últimos 30 anos, mas ninguém que chegou a fazer cócegas, né?
Teve algumas áreas específicas, então você pode pensar, por exemplo, no Dr. Ivisgandra Martins, mas ele é um cara do direito, entendeu? Ele é um cara que escreve poesia, eu tenho livros de poesia dele autografados aqui, mas ele não é um cara lido, assim, não, você não tem um debate no bar a respeito de Ivisgandra. Quem fez isso foi o Olavo, então até liberalzinho, mongoloide, tinha que, sabe, falar, olha, posso até discordar, posso até ter preguiça de ler seu livro sobre Rússia, mas, ó, desculpa aí, valeu, né? Junto com a grande capacidade de transformação, vem uma boa leva de deslealdade e ingratidão, né? Como é natural do ser humano. Ingratidão, sobretudo, uma ingratidão intelectual, né? Essa eu acho tosca, sabe? A ingratidão ela é um sentimento terrível, né? Uma coisa terrível que você faça, mas o pior para mim é essa ingratidão intelectual, assim, de você aprender algo e depois você fingir que não foi colado, né? Como é o caso do Ratso. Ou então você tá tão preocupado em, sei lá, parecer ser limpinho que você vai votar lá nos caras de esquerda, você vai começar a falar, mas, sei lá, entrar nesse isentismo mocorongo de hoje em dia, só de pirraça. A gente sabe, os caras eles acham que eles conseguem esconder isso. É bizarro, a gente sabe, eles só estão fazendo isso por pirraça. A palavra pirraça explica 102% de todo mundo que já leu Olavo e fala que eu não sou Olavete. É verdade. Avisando a pessoal, aí tem gente até perguntando como você descobriu o Olavo. Tá no começo da live. Aguardem, quando terminar ela vai ficar 24 horas aqui no Instagram e depois a gente vai jogar no YouTube e tudo vai ser divulgado aqui, então sigam a gente após o término da live. Saindo um pouquinho da rota desse assunto, eu que estou olhando aqui para seu livro, autografado, já está amarelado. Eline que me levou. Tanto tempo. Eline foi a terceira pessoa a me levar para o Nordeste, eu comecei uma mega turnê por sua causa. Eu lembro. Verdade, bem lembrado. Isso virou uma mega turnê. Eu achei que ia só para Recife e acabei dando uma volta enorme aí pelo Nordeste. Demorei para voltar. Caruaru, não foi? João Pessoa, eu me lembro. Foi muito bom. Um monte de lugares, pois é. Culpa sua. Que bom. Que bom, culpa boa que eu levo na vida. Muito bom. Flávio, uma pergunta aparentemente longa, e de certa forma, mas tentando encaixar ao máximo aqui na circunstância. Aqui você fala em linguagem, pegando do protesto específico, dos protestos que aconteceram naquele momento, e a gente passou por mil outras coisas depois. A gente teve um 2015 repleto de manifestações pro impeachment, a gente teve um ponto de virada, e aí teve um impeachment de verdade, e aí veio um cara lá que gastou menos de $1 milhão e venceu uma eleição, e agora tá esse rebuliço todo de novo, e a gente não sabe, isso não vai parar nunca. O que é que, na tua visão, de quem mergulhou de cabeça ali naquela história em 2013, e quando olha hoje, vamos sair um pouco até desse contexto pandêmico, tá? Olhando mesmo a situação política que já vinha, que já era uma pandemia política, era um pandemônio, né? Não era uma pandemia, era um pandemônio. Sim. Que relação a gente pode encontrar entre isso tudo? Até a parte de linguística mesmo, a palavra fake news hoje que se prostituiu completamente, e as pessoas até nem sabem direito mais o que é fake news, ficam pela tradução literal de que qualquer mentirinha é fake news, ou qualquer errinho de digitação vira fake news. Fala alguma coisa sobre essa situação. Eu já falei mais de uma vez que eu considero o Olavo um grande filósofo, sobretudo pelo cuidado que ele tem com a língua e com a linguagem, que são duas coisas distintas. Eu até fiz um curso, né, no Instituto Borborema explicando isso, né? Quem não conhece, vá lá. Porque eu acho que ele tem um cuidado que praticamente só filósofo que estudou os medievalistas, né? Tem com a linguagem, que é você fala assim, vou falar sobre democracia, vou falar sobre poder, vou falar sobre isso ou sobre aquilo. Primeira coisa que eu tenho que parar para pensar é falar assim, o que eu quero dizer com essa palavra e será que essa palavra está chegando no meu ouvinte com o mesmo sentido? Eu lembro que eu fazendo uma pesquisa a respeito de democracia, eu peguei um livro lá falando, é porque estamos em crise democrática, não sei mais o que. Eu peguei as 15 primeiras vezes que o autor, um super autor gabaritado, só que agora eu nem lembro qual dos livros que é, porque eu peguei tantos também, um super autor gabaritado, sabe? Tipo, de Harvard, sei lá mais o que.
as 15 primeiras vezes que ele cita a palavra no livro, as 15, cada uma tá com sentido, nunca tá com o mesmo sentido. É para se ver, né? As 15, assim, nenhuma ele bateu o mesmo sentido. Então, o Olavo, ele foi um grande responsável por introduzir alguns vocábulos no... Engraçado que eu estava escrevendo um texto sobre isso agora. Introduzir alguns vocábulos, alguns termos, alguns conceitos no debate político atual, que pode até ser que o povão se confunda, pode ser até que o pessoal que só lê o mínimo e sai correndo, sabe, gritar na rua, não consiga desvendá-los intelectualmente, filosoficamente, assim por diante, mas isso fez uma diferença brutal ao mundo. Um dos exemplos, ou talvez o exemplo mais claro, é o termo globalista, que a gente nunca usaria não fosse Olavo de Carvalho. É bastante curioso porque, assim, globalismo também é um conceito bastante complicado, é difícil você definir globalismo aqui em uma frase, sabe? Se eu passar uma hora aqui explicando o que é globalismo, ainda assim, não vou conseguir encerrar o assunto Tá na com muita live, clareza. a live que fizemos com o Alexandre Costa, está lá no canal dele, ele fala até a diferença de nova ordem e globalismo, que tem gente que acha que é a mesma coisa. Exatamente, então assim, responsabilidade do Alexandre, não falem comigo. Mas, até por exemplo, quando ele vai explicar o que é comunismo, porque assim, comunismo, num dos exemplos mais claros disso, né, que isso aí teve um turning point ali, né, em 2013, porque, por isso que eu achei tão interessante escrever um livro sobre aquele momento. Comunismo é tratado no Brasil como uma teoria da conspiração, sabe, como se nunca tivesse existido. A gente está falando de uma coisa que nunca existiu em lugar nenhum do mundo. Já existiu, mas é passado. Quer dizer, a pessoa que fica lá te chamando de fascista, de nazista o tempo todo, se você vai lá criticar o comunismo, eles te tratam como um maluco, como uma pessoa ultrapassada, e falam assim, nossa, mas você não sabe que já deixou de existir, então não precisa mais falar nada. Eles nunca falaram e agora não precisa falar nada. E se eles falam disso como se fosse uma retórica de Guerra Fria, quer dizer, você está com o vocabulário atrasado. Só que o Olavo, ele é uma pessoa, por exemplo, que nas suas análises, e ele fala isso com tantos detalhes assim que às vezes você fala, meu, como é que o pessoal não entendeu até agora, caramba. Fala assim, olha, existe um movimento comunista internacional, então comunismo não é só Gulag, comunismo não é só União Soviética, comunismo não Muro de acabou com o Muro de Berlim, acabou com a queda. Não acabou ali, tipo, né? Tipo, todo mundo se converteu ao capitalismo no dia seguinte. Não é assim, ponto. Tem que entender que muitas questões no mundo, por exemplo, socialismo fabiano, outro termo que praticamente só o Olavo usa no Brasil, né? Ele explica, olha, a questão do aborto, por exemplo, a questão de você fazer controle populacional através do aborto, isso foi uma pedra de toque de comunista no mundo. O comunismo é um movimento internacional, então quando você vai pensar em narcotráfico, você vai pensar em Fernandinho Beiramar pode nunca saber o que é Marx, sabe? Pode nunca ter ouvido falar de Marx, mas ele faz parte de uma organização que dá poder, dá meios de ação, faz a economia de movimentos comunistas, seja na Venezuela, na Colômbia, no Brasil, faz acordos com o Hezbollah. O Hezbollah também tem muitas ligações com o socialismo Baath, assim por diante. Então, quer dizer, o Olavo está falando de uma estrutura de poder que é muito anterior à Revolução Russa, porque a Revolução Russa também não aconteceu do nada, teve vários pensadores ali pensando em fazer aquele negócio antes. É uma coisa que não termina também em 1989. Então, essas análises, sabe, esses pontos linguísticos, esses termos, esses conceitos que o Olavo introduziu no debate público brasileiro, eles merecem uma análise muito mais detalhada, tá? O Ronald Robson, que ele é maranhense, né? O maranhense, eles mandam na língua portuguesa, né? A gente só obedece o que os maranhenses fazem. Então, assim, o Ronald Robson, acho que tinha que caber um maranhense, deveria ser proibido que algum não maranhense fizesse isso. Infelizmente, o Ronald Robson está fazendo, né? Uma sistematização mais clara ali de alguns pontos que ficam confusos para a maior parte da população em relação a esses termos do Olavo, e ele foi uma pessoa capaz de explicar. Então, quem foi às ruas em 2013, estava todo mundo indo lá, né, por 20 centavos, tá, então por que você está na rua? A pessoa nem sabia. O cara teve que pesquisar depois, na hora que ele voltou para casa, na hora que ele parou de ir para a rua, falou assim, agora eu preciso estudar alguma coisa. E foi estudar o Olavo, e o Olavo, ele foi o intelectual capaz de explicar 2013. Eu lembro que depois que saiu o meu livro, ou estava, sei lá, na última fase do meu livro, assim, na última das últimas revisões, saiu um livro do Eugênio Butti, que é um dos intelectuais fundadores do PT, sobre 2013.
Eu acho que o livro já tinha sido de fato lançado, porque eu lembro que eu estava na turnê do Nordeste quando eu fiquei sabendo disso. Eu peguei o livro do Eugênio Butti para ler, e o livro do Eugênio Butti, que saiu depois do meu, começa assim: ninguém conseguiu prever 2013. Eu quase que falei assim, ó, vírgula, exceto eu, exceto o Olavo, porque sinto muito. Não venha com esse papo aí, porque eu estava explicando tudo ali enquanto estava acontecendo um dia antes, e o Olavo estava explicando a conjuntura uma década antes, né? Uhum. Então, quer dizer, as pessoas foram perceber assim, vou acompanhar a grande mídia, viu que na grande mídia não dava para entender nada, tem um maluco ali falando na internet. Eu vi um maluco e falei assim, peraí, esse maluco não é tão maluco assim. Isso, aliás, inclusive deu, só para concluir, desculpa pela resposta longa, mas assim, só para concluir, isso deu um último fator muito interessante para a gente, que é esse fator, assim, de novo, né, fazendo gancho com a pergunta anterior, mostra porque que isentão é tão mal agradecido, porque isso dá uma coragem nova, uma coragem intelectual que também ela é muito séria, ela não é acessória, você não consegue ser um intelectual bom se você não é corajoso, porque você precisa falar coisas que não pegam bem, que a mídia não está dizendo, você vai ter que falar coisas sozinho, você vai ter que falar coisas que as pessoas vão te taxar de maluco por causa disso. E ele foi uma pessoa com essa coragem e falou assim, olha, é legal você falar o que a Globo não está falando. É super divertido você falar uma coisa que a Folha de São Paulo no dia seguinte vai falar, olha, você é louco, você é de extrema direita. É super legal. E essa coragem é que nós trazemos, porque ela nos foi dada pronta, entendeu? A gente não teve que enfrentar isso 20 anos sozinho, como foi com o Olavo, a gente já pegou tudo pronto. Então, por conta disso, a gente teve uma mudança de conjuntura hoje muito grande, que, felizmente, a parte do Olavo, assim, a gente vê que foi para muito melhor, né? Não tem comparação. Sim. Falando em previsões e tudo mais, e agora sim, finalmente entrando no assunto inevitável, Covid e tudo mais, para não ficar por fora da lista, que você enxerga nisso tudo que está acontecendo, em termos de, claro, político-ideológicos, mas e aí acaba que criou-se uma ideia, principalmente via redes sociais, que ou você é o louco que vai sair na rua, enrolar no chão e dizer que tudo é uma mentira, e a China, Xi Jinping, bababá, ou você é o cara que vai sair com aquela roupa de apicultor, banhado em álcool gel, e que vai dizer que não, vocês são loucos, a gente vai morrer, e não tem isso de ideologia, e quando, na verdade, até a gente conversou isso também com a Alexandre, são muitos aspectos, é um povo, tem questão política, tem questão ideológica, aí tem globalismo, aí tem China, aí tem Rússia, aí tem tanta coisa, aí aqui STF, são muitas coisas para se avaliar, né? Mas no fim das contas, alguns pontos já eram esperados, como você falou, ou há um dia ou uma década. Vamos voltar um pouco no tempo e eu vou pegar o gancho com o Alexandre Costa. Aqui no Brasil, ninguém faz a menor ideia, por exemplo, do que são os Rockefeller. É engraçado porque, assim, cada uma das grandes famílias globalistas que todo americano conhece os nomes, assim, das dinastias há 3 séculos, a gente não sabe nada. Então, assim, você não conhece como que os Rothschilds enriqueceram, como os Rockefeller enriqueceram, porque não foi com a mesma coisa, cada um foi... Inclusive, eles meio que marcam a história americana, porque cada um pegou um momento ali da história americana, né? Eu vi, tirando sal, que eu acho que o melhor livro de economia que eu já li é a saga do Tio Patinhas. Ele faz exatamente isso, né? Ele vai para os Estados Unidos, sai da Escócia pobre, vai para os Estados Unidos enriquecer. E ele faz exatamente o que cada uma dessas famílias fez, né? Um com ferrovia, um com carvão, assim por diante. A gente não sabe. Então a gente acha que é toda uma teoria da conspiração mesmo. O que é engraçado, porque assim, aí você pega um avião, vai para Nova York, fala, vou passar minhas férias em Nova York, a primeira coisa que você vai em Nova York é para o lugar mais caro da cidade, ou seja, o lugar mais caro do mundo, por conseguinte, e vai lá e fala assim, vou para o Rockefeller Center. Vou lá ver todas as bandeiras de todos os países e os caras lá com um prédio acima tão alto que você olha para cima, você não vê realmente. Assim, eu lembro que eu fui para lá num dia nublado, você não vê a porcaria do topo do prédio, lá você entende o que é um arranha-céu de fato, né?
E com os caras lá falando assim, ó, nós vamos dominar tudo isso. O simbolismo ali é muito claro. Inclusive tem aquela mesma capa, né, da Ayn Rand, né, da Revolta de Atlas, do outro lado da rua, na frente de uma igreja. Quer dizer, você vai pra igreja, eu não lembro que igreja que é aquela, se é de St. Patrick, eu não lembro agora, mas quando você tá dentro da igreja, você olha pra fora na rua, você vê Atlas ali, né, aquele Atlas da Ayn Rand. O simbolismo ali não poderia ser mais claro, tá? Tipo, você precisa ser realmente imbecil pra você não entender o que é que tá acontecendo ali. Então a gente não sabe o que os Rockefellers pensam, a gente não sabe de nada disso. Bom, voltando para agora. Os Rockefellers estavam, a Fundação Rockefeller, né, que é tratada como uma organização filantrópica, não sei mais o que, estava prevendo tudo isso em 2010. Quer dizer, eles estavam descrevendo cenários, falando, vai ter controle agora de fake news, vai ter controle de comunicação, vai ter... Tá tudo escrito ali. Então, eles são pessoas que trabalham com isso. Não é futurologia, como as pessoas pensam, que é muito chapéu de alumínio, por um simples fator. Os caras são investidores, tá? Eles não são comunistas. Globalismo e comunismo não é a mesma coisa. Eles estão muito mais para libertários, inclusive, né? Eles parecem mesmo libertários. Alguns se autodeclaram libertários, por sinal. Eles são investidores. George Soros é um grande investidor. George Soros não é o cara que vai falar, nossa, preciso destruir o capitalismo. Não, pelo contrário. Ele tem livros te ensinando a lucrar em crise. Caramba, ele é um investidor. Investimento é você trabalhar com perspectiva futura. Então, sinto muito, isso aí não é uma invenção do Olavo, não é uma invenção de chapéu de alumínio, nem nada. É uma coisa clara, óbvia, assim, é só você saber como é que o investidor trabalha. Bom, e eles estavam prevendo tudo isso. O que eu acho hoje, tá, é que você tem... Inclusive, George Soros está bem brigado com o Xi Jinping, né? Para quem acha, de novo, né, que globalismo e comunismo é a mesma coisa, ele escreveu abertamente falando, nosso maior inimigo em 2020 é o Xi Jinping. Quer dizer, George Soros é uma coisa, Xi Jinping, comunismo chinês é outra. Eles são inimigos, a gente não tem um inimigo só. Eu vivo tendo que explicar essa frase de novo. Você não tem um único inimigo, um bloco homogêneo de inimigos. Não, você tem vários. E a situação do mundo hoje, ela aponta muito para essa direção de um controle muito maior dentro da sociedade capitalista, dentro da sociedade liberal, dentro da sociedade ocidental. Isso significa que você vai ter um aumento do poder estatal sobre aspectos da vida que não, sobre os quais o poder estatal até então não mandava tanto. Vou te dar um exemplo muito simples. É a própria quarentena. Eu me canso de rir de liberal falando: eu não gosto do Bolsonaro porque ele já elogiou a ditadura. Eu não gosto do Bolsonaro por causa disso. Eu não acho o Bolsonaro ou o Guedes liberal o suficiente. Quer dizer, eles querem aquele liberal, eles querem assim praticamente o anarcocapitalismo, sabe? Porque eu sou libertário, porque... Aí você vai lá e fala assim, bom, então, o Bolsonaro ele tá contra a quarentena. Bom, ele é um monstro assassino, porque ele deveria proibir as pessoas de saírem na rua, não sei mais o quê. E isso bate bem com o que o Olavo falava, porque o Olavo vivia dizendo, olha, liberal, ele é um cara que ele quer um mínimo de Estado na economia, e ele não percebe que até por conta disso, como consequência direta disso, ele vai querer o controle absoluto sobre todo o resto da sociedade. E é exatamente o que está acontecendo. Então, quer dizer, você tem hoje a ideia de quarentena, você tem a ideia de controle de fake news no WhatsApp, por conta do Covid, sabe? Agora tá todo mundo lá falando, opa, agora corre, né? Pra ter controle de mensagem de zap, esse tipo de coisa. E ninguém percebe, quer dizer, não é que tá tudo ligado porque assim, é um plano de uma pessoa, de 5 pessoas global. Não, é uma tendência clara que tá acontecendo no mundo em direção ao controle social da vida sobre aspectos que não eram controlados até então. E aí, puxando nesse funil para Brasil, STF, governadores, prefeitos versus Birumiro. A gente não pode falar do STF, Eline, porque se a gente falar do STF, a gente vai preso, né? Então a primeira coisa é que a gente não vai falar mal do STF. Aliás, o pessoal da Panela, né, fez esse maravilhoso vídeo aí, quem não viu, veja, né? Ninguém vai falar mal do STF. O clipe maravilhoso, assim, um dos melhores clipes que eu já vi na minha vida. Então a gente não pode falar mal, a gente não pode falar nada do STF, porque qualquer coisa que a gente falar, a gente vai preso. Em nome da democracia, em nome do Estado de Direito. Uma coisa que me chamou bastante atenção, por exemplo, ontem, foi a Tabata Amaral falando, ela postou
uma um bloco, né? Aquele negócio assim que você faz, tipo, olha só todas as palavras que usam contra mim. Que absurdo, tá aumentando o machismo, tá aumentando não sei mais o quê. Na hora que você vai ver as palavras, não tinha nenhum assim, ninguém chamando ela de bandida, ninguém chamando ela de gorda, ninguém falando vou te estuprar, não era nada disso. Era simplesmente, ai, novinha, ai, marionete de globalista, ai, não sei mais o quê. Eu falo assim, bom, se ela está reclamando disso, e na mesma toada, sabe, no mesmo ritmo, ela está dizendo, precisamos controlar o que está no WhatsApp. Precisamos colocar um filtro, assim, cada mensagem que você for lá colocar, que a agência Aos Fatos, que cometeu um erro brutal essa semana, sabe, falando lá, falando que a OMS não prevê masturbação, prevê, sim, eu li o documento, o trecho que eles colocam ali fala, parece que os caras não lêem inglês, né? O que é Aos Fatos considerar negativo, na hora que você compartilhar no Zap, tem que já vir lá com censura prévia, não leia isso aqui, porque isso aqui é mentira. Então, ela na mesma toada, o que ela está dizendo? Você repara, as duas notícias juntas. Ela está praticamente dizendo, falando assim, olha, ataques a políticos de esquerda, ou seja, com termos usados pela direita, porque direita e esquerda não usam o mesmo termo, ataques a políticos de esquerda com vocabulário de direita precisam ser censurados. Ela não reclamou nenhuma vez, por exemplo, do que falava. Chamar de fascista pode, né? Chamar de nazista pode, chamar de fascista pode, chamar. Inclusive, sei lá, vários foram traidores, né? Mas assim, você pensa o que é que Janaína Pascoal, quando estava no auge, ouvia, sabe? Acabou ficando doida, né, no meio do caminho. Mas. Então, quer dizer, a direita, atacar a direita pode, atacar a esquerda não. E ela tá falando de coisas de controle. Tudo que ela está falando ali é controlar o que você fala no WhatsApp, controlar que tipo de linguagem você pode falar para mim, controlar, sabe? É tudo controle. Então, exatamente por conta disso, a gente não pode falar mal do STF, a gente não pode falar nada do STF, porque ele é um órgão não eleito, que ele deveria agir apenas, única e exclusivamente, se fosse provocado, ou seja, vamos discutir a constitucionalidade de um processo que passou por duas instâncias, não sei mais o que, e foi parar no STF. Não, o STF hoje ele acorda, vai lá e fala assim, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro fez isso, então vamos proibir. Bolsonaro indicou alguém para a PF, vamos proibir. O Bolsonaro fez, não sei, proíbe. Você falou mal do Gilmar Mendes, você via no inquérito lá, do famoso inquérito das fake news que está em discussão agora, uma das postagens que eu vi lá que causou um rebosteio desgraçado, diz o seguinte, o STF vai continuar aí mandando no país, não tem jeito, vai ter que ser a forceps. Gente, isto é uma expressão... isso é uma metonímia. Quer dizer, os caras estão querendo criminalizar a metonímia, sabe? Eles estão querendo... o Olavo mesmo fala disso do caso AI-5, né? Se você for parar para pensar, é impossível você ter um AI-5 no Brasil hoje por um simples fator. Você não teve o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4. Então, quer dizer, quando as pessoas dizem AI-5... Nós estamos usando simplesmente a primeira linguagem que apareceu na cabeça falando assim, olha, a gente precisa de força militar aqui porque não está rolando. Aí aparece no Jornal Nacional, olha, manifestação anticonstitucional, ilegal, que o Bolsonaro fez parte. Gente, é uma linguagem. É igual quando... É igual o Pagodeiro Belo, entendeu? Não é uma descrição, gaseou a aula de figuras de linguagem. Exato, meu. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil é um controle da linguagem que Orwell não iria prever, sabe? Tá se criando o Ministério da Verdade, pior que o Ministério da Verdade do Orwell, tá se criando o Ministério da Verdade que ele não se diz ministério, né? Ele aparece de irmão mesmo. Inclusive o Big Brother. Eu vi que o último Big Brother teve discussão sobre machismo o dia inteiro, né? Se eliminando as pessoas através de... esse cara é machista, não sei mais o quê. Então, assim, a gente está realmente caminhando... Esse vírus chinês, ele caminha... Aliás, vírus chinês, né? Tipo, o vírus é um vírus, ele é chinês, ele veio da China. Se você fala vírus chinês, as pessoas falam que você está sendo racista. Ninguém... Não teve esse problema com a gripe espanhola. E ninguém sabe que, por exemplo, a sífilis, no meio da Primeira Guerra Mundial... ela era chamada de a doença francesa, né? The French Disease. Porque, enfim... Gripe espanhola.
Mas a sífilis é pior ainda, né? Porque a sífilis, como é que você pega a Pois sífilis? Então, e você chamava de French disease. Então, olha como que eles tratavam, né, as francesas. Pois é. Então, a gente está caminhando, de fato, para uma sociedade de controle absoluto, né? Esse vírus chinês está servindo exatamente para isso. Uma última pergunta, porque eu acho que daqui a pouco corta aqui a nossa live. É uma pergunta que eu também comentei esse ponto com o Alexandre, e eu acho que é um aspecto que tem pouca gente comentando, e os que estão comentando, às vezes, de uma forma um pouquinho arbitrária. Tem um foco nisso tudo que está acontecendo no mundo, querendo ou não, simbolicamente voltado à religião. Você vê um símbolo católico como Itália sendo arrasado, você vê um símbolo protestante como Estados Unidos sendo arrasado, você vê... Ops, caiu aqui. Você vê a proibição das missas públicas, a gente vê o fato de que as pessoas ficam enfraquecidas espiritualmente, por pior que sejam, por mais pecadoras ou malvadas que sejam, mas o fato de haver um norte espiritual, né, metafísico, de presença em suas missas, em seus cultos, o que quer que seja. Então as pessoas estão abaladas, estão com a imunidade baixa em espírito, em alma, e isso leva ao descontrole geral. Então de certa forma uma primeira queda de vitamina, vamos dizer que assim que acontece, antes de chegar no intelecto e no corpo, tem a ver com isso da alma, né? E há muitos que defendam que tudo isso que está acontecendo também tem esse olhar para a questão religiosa. O que é que tu enxerga nisso? Eu acho que vai ter que ser bem rápida essa resposta. Eu vou dar um spoiler muito rápido, que na verdade eu estou escrevendo não um, mas 2 artigos bem longos a respeito de geopolítica, justamente focados nesse tema. Basicamente o que a gente pode falar de uma maneira extremamente rápida, para não sermos cortados, é o seguinte: o globalismo, dos grandes esquemas de poder do mundo hoje, né, ou seja, as grandes entidades, o establishment americano, as grandes entidades Flávio, desculpa, a gente vai cair. Vamos iniciar uma outra para você poder responder. Tá certo? Acho que a gente vai poder agora, mas eu deixo para a próxima, então, tá? Mas a gente vai conversar, deixa então. Só... A gente consegue fazer uma só para você concluir essa resposta. É coisa de 2 minutos. Por favor, pessoas não saiam. Fiquem aí. Até já.